Olá, que bom ter você aqui no canal da Videoteca Texto da Texteca Virtual do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Caicó. Neste vídeo, vamos apresentar a solubilidade em solventes e reagentes, mais uma técnica aplicada na identificação das fibras têxteis. O objetivo deste método é identificar a composição e a proporção dos materiais dos quais são feitas as fibras, por meio da reação com solventes e reagentes. Na identificação das fibras têxteis é o terceiro método a ser utilizado, logo após os métodos apresentados nos vídeos anteriores. Se você não conhece esses métodos, assista aos vídeos, links no card aqui em cima. Para análise de materiais têxteis, a microscopia é utilizada para analisar fibras, fios ou tecidos. Os procedimentos seguem normas específicas dos órgãos de controle e normalização. Por meio de uma tabela padrão, é possível determinar qual possível solvente ou reagente que poderá solubilizar a fibra, ou seja, fazê-la deixar de existir, bem como é possível identificar a composição e as proporções de diferentes materiais em uma mistura íntima. Aguçou sua curiosidade? Vamos falar dos detalhes a partir de agora. Primeiro, deve-se escolher as amostras. Para este vídeo, o exemplo será dado com 3 tecidos de malha, um branco, um amarelo e um verde listrado. Este último se tornará 2 amostras, pois cada listra corresponde a materiais diferentes. Identificando as amostras, a amostra 1 é a faixa mesclada do tecido verde listrado. A amostra 2 é a outra desse mesmo tecido listrado. A amostra 3 é o tecido amarelo. E a amostra 4 é o tecido branco. Após determinar a tara na balança, realiza-se a pesagem inicial de cada amostra. As amostras não têm tamanho padrão, pois trabalha-se com o peso delas. Como resultado, a amostra 1 pesou 3,8288 gramas, a amostra 2 pesou 3,6433 gramas, a amostra 3 pesou 4,5940 gramas e a amostra 4 pesou 4,7067 gramas. É preciso, então, escolher os reagentes ou solventes que provavelmente solubilizarão as fibras. Mas para isso, é necessário saber de qual possível fibra se trata. Quais técnicas poderiam ser utilizadas? Isso mesmo, o comportamento do calor e da chama e a microscopia. Para realizar a microscopia, os tecidos devem ser desfibrados, ou seja, transformados em fibras. Utilizando-se um objeto pontiagudo, desfibra-se cada amostra de tecido e coloca-se um pouco de fibra sobre a lâmina que irá ao microscópio para ser analisada. Cada lâmina deve ser cuidadosamente manuseada e identificada. Na microscopia, a lâmina é colocada na platina, sobre a fonte de luz. São feitos os ajustes mecânicos para que o foco possa ser melhorado e as fibras vistas nas oculares. Sempre se inicia a análise pela menor objetiva e sai aumentando até onde for possível observar a superfície com nitidez. Esta é a amostra 1 sendo observada no microscópio binocular. É possível perceber de imediato que o tecido possui 2 tipos de fibras, uma tubular e transparente e outra verde com superfície irregular, mas também transparente. Supõe-se, portanto, que possa ser uma mistura entre poliéster e viscose. Esta é uma imagem captada na microscopia da amostra 1, na qual observam-se essas 2 fibras. Na imagem captada na microscopia da amostra 2, que é do mesmo tecido listrado da amostra 1, observa-se uma fibra com corante verde, transparente e uma superfície que apresenta uma espécie de riscos. Nesta imagem da microscopia da amostra 3, observa-se o que parece ser algodão, uma fibra com convoluções e diâmetro irregular. Na microscopia da amostra 4, na imagem captada, é possível observar uma mistura de fibras, que parecem ser algodão e poliéster. Suspeitando das possíveis fibras, algodão, poliéster e viscose, é possível saber qual solvente ou reagente irá solubilizar essas fibras.
De acordo com a norma técnica ABNT-NBR 11.914 de 1992, utilizando-se o solvente hipocloreto de sódio com concentração mínima de 7,4% em ebulição por 2 minutos, os componentes a serem dissolvidos são o algodão e a viscose. Então, utilizando esse solvente pelo tempo determinado em temperatura de ebulição, caso haja alguma fibra manufaturada sintética, como é o caso do poliéster, esta não será dissolvida neste processo. O reagente foi distribuído em 4 recipientes, um para cada amostra, em quantidade suficiente para cobrir as amostras que ficarão submersas. Os recipientes foram colocados sobre uma placa aquecida até atingir a temperatura de ebulição. As amostras foram colocadas nos recipientes com hipocloreto de sódio a 10% por 2 minutos em ebulição, conforme a norma. A ebulição ocorre quando o reagente aumenta em volume em virtude dos gases formados nesse processo, solubilizando as fibras celulósicas naturais ou artificiais e restando a outra fibra. Após a solubilidade, os resíduos das amostras foram lavados em água corrente. Da amostra 1, houve resíduo ainda em formato de tecido. Da amostra 2, não houve resíduos. A amostra 3 apresentou uma pequena massa de resíduos. E a amostra 4, da mesma forma que a amostra 1, observa-se um resíduo em forma de tecido. Depois da lavagem, os resíduos devem ser secos em estufa por 5 minutos e em seguida deixados em temperatura ambiente por mais 5 minutos. Deve-se, por fim, realizar a pesagem final dos resíduos, no mesmo recipiente utilizado na pesagem inicial e com a balança tarada, ou seja, marcando zero. O peso final da amostra 1 foi de 3,1785 gramas. Da amostra 2, 0, pois não houve resíduos. A amostra 3 obteve peso final de 0,0629 gramas. E a amostra 4 pesou 2,5529 gramas. Mas o que fazer com esses números? Alguma dica? Muito bem para você que pensou nas porcentagens. Os cálculos das porcentagens são úteis e necessários para determinar a composição de cada fibra nas amostras. Para saber o percentual da fibra que restou, basta dividir o peso do resíduo, que é o peso final, pelo peso inicial e multiplicar por 100. Para a amostra 1, temos 3,1785 gramas de peso final, divididos por 3,8288 gramas, que foi o peso inicial, multiplicados por 100, resultando em 83% de fibra residual. De acordo com a microscopia, suspeitou-se que se tratava de uma mistura de poliéster e viscose. Como o hipocloreto de sódio solubiliza a viscose, que é uma fibra celulósica regenerada, a fibra residual seria poliéster. Porém, para ter certeza de que é poliéster, o reagente a ser utilizado é o nitrobenzol em ebulição. Enquanto o teste não for realizado, não se pode afirmar que seja poliéster. Por isso, nomeia-se apenas como fibra residual. Para saber o percentual de viscose solubilizada, basta diminuir a porcentagem da fibra residual do total 100%, restando então 17% de fibra de viscose. Considerando que o resíduo seja mesmo poliéster, pode-se afirmar, portanto, que a composição do tecido correspondente à amostra 1 é 83% poliéster e 17% viscose.
Para a amostra 2, o resultado da composição do tecido foi de 100% viscose. Para o tecido correspondente à amostra 3, a composição resultante é 98,6% algodão e 1,4% elastano. O elastano não foi observado na microscopia em virtude de haver uma porcentagem muito pequena e por isso não apareceu na amostra observada. Afirma-se que seja elastano em virtude das características do resíduo com base em ensaios anteriormente realizados. E, finalmente, para o tecido que corresponde à amostra 4, sua composição é 54% poliéster e 46% algodão. Se você realizar os cálculos corretamente, poderá perceber que os resultados estão corretos. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Teciteca Virtual, a revolução têxtil chegou. Siga-nos no Instagram, @tecitecaifrn.caicó. Divulgue nosso canal da Videoteca Têxtil. Acesse nosso website www.ifrn.edu.br/teciteca. E para entrar em contato conosco, nos envie uma mensagem para o e-mail tecitecavirtual.ifrncaicó@gmail.com. Direção, roteiro, produção e narração, mestre Tatiana Ferreira, engenheira têxtil. Apoio técnico, mestre Adair Badaró, técnico químico têxtil.